Salve rapaziada, meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica Que Eu Escuto. No vídeo de hoje eu vou trazer novamente o artista que até agora foi o que fez mais sucesso no canal, que é o Kleber Cavalcante Gomes, vulgo Criolo Doido. E nesse vídeo a gente vai fazer a música Plano de Voo. E por mais que eu tente explicar, não consigo te tornar concreto, abstrato que só eu sinto. É como se eu ficasse aqui, nesse cantinho, vendo o mundo girar num erro abusivo. Essa música pra mim era um pouquinho especial, digamos, porque ela conta com a participação do Neto, do Síntese. E essa música, durante muito tempo, ela serviu como se fosse uma inspiração, sabe? Numa fase que eu tava passando por umas mudanças e tal. E essa música tem uma mensagem muito boa, pelo menos para o que eu tava passando, e eu achava que ela se enquadrava bem para isso. E os dois, na verdade, são quase que poetas, né? Eles fazem coisas muito bonitas e com um sentido muito profundo, que muitas vezes tocam a alma das pessoas. É por isso que, novamente, eu vou fazer uma música dele, porém dessa vez com ele, com o Neto, é claro. Mas é isso aí, vamos começar a análise. Nesse primeiro trecho, o Criolo já inicia falando que ele tem sentimentos que ele não consegue explicar. Ou seja, existem certas coisas que ele sente e pensa que ele não consegue transformar em música, não consegue falar para as outras pessoas. E isso traz para ele um sentimento de incapacidade, porque ele vê o mundo desandando, ele meio que sabe o que fazer, só que ele não consegue, então ele se sente num cantinho só observando o mundo ir ladeira abaixo. Nesse trecho ele provavelmente está fazendo uma referência ao ambiente que ele cresceu na infância, porque antigamente era muito comum ter essas caravanas ser ambulância, principalmente em bairros mais pobres. E era o carro do momento, era o golzinho quadrado com a roda orbital 17. Então provavelmente ele faz essa referência ao ambiente que ele cresceu. E ainda fala que Zé Povinho é a praga. Ou seja, as pessoas que vivem falando da vida dos outros é uma grande praga, pois isso não leva a nada e muitas vezes só prejudicam as outras pessoas, falando muitas vezes coisas que nem são verdades. E ele faz um grande jogo de palavras, onde ele fala que o bicho da seda não é nenhum tipo de traça. Na verdade, a traça é quem quer a seda do bicho e por isso maltrata ele. Ou seja, se você não entendeu quem que ele quis dizer, quem que é a traça, somos nós, os seres humanos, que exploramos os bichos da seda para poder obter a seda deles. Em alguns lugares, o golpe de bumerangue é o efeito do LSD, é como é conhecido, o efeito do LSD. Então ele fala que não é tangue, ou seja, ele reafirma uma mensagem que ele sempre passa. Droga não é brincadeira, se você vai querer usar, você tem que saber lidar com isso. Ele também trata o coração humano como um universo único, ou seja, é algo que tem um passado, um futuro, é algo que tem muitas histórias, muitos sentimentos. E mesmo com toda essa sobrecarga de ações, ele ainda tem que achar tempo para poder bombear o sangue do corpo. A maior parte das pessoas desse país insano que nós vivemos são pessoas pobres, assim como nós. E nós sabemos que muitas vezes para conseguir os seus sonhos, acaba rolando muita lágrima no meio do caminho. E o Criolo também sabe disso, então ele fala um pouco disso. E devido a essa pobreza, essa desigualdade existente, muitas pessoas acabam criando ódio, rancor, esse tipo de sentimento. E em alguns casos, por isso as pessoas acabam se tornando pessoas ruins. E ele fala que para extinguir a maldade só tem um caminho, que é praticando a bondade, ou seja, cada ato de bondade ele extingue um outro de maldade que está ocorrendo. Então, quanto mais bondade, menos maldade vai existir. Então, ele faz essa incitação a praticar sempre a bondade. E se você ver mais pra frente, que eles também falam bastante sobre o amor, que o amor também tem esse poder de mudar o mundo. Nesse trecho, ele cita a Ilíada, que é um poema grego antigo que conta os 50 dias que precederam o final da Guerra de Troia, que foi uma guerra que durou anos. E assim como no poema, diversas decisões tinham que ser tomadas em alguns momentos, ele fala que na estrada da vida, esse momento onde a estrada deixa de ser uma só e passa a ter vários caminhos para você escolher, é na biqueira, onde tanto os usuários como os traficantes tem um momento que eles podem decidir seguir por aquele caminho ou não. Não é algo que eles são obrigados. Aquele é um momento de decisão, que ele vai definir qual que é o caminho que ele vai levar para a vida dele. Seja como usuário, traficante ou nenhuma das alternativas. O inverno é aquela estação onde as pessoas falam que é a mais gostosa do ano, a mais elegante. Porém, o Criolo ele deixa claro que ela só é a mais gostosa para quem consegue fazer rolê sem passar frio. Ou seja, as pessoas pobres não acham isso, porque muitas vezes moradores de rua, as pessoas mais carentes mesmo, não têm esses agasalhos que suportam todo esse frio.
Então ele fala que é bom, mas tem que pensar um pouco que às vezes as pessoas não se importam em doar, agasalhar, esse tipo de coisa para quem precisa. E no cenário que ele está falando, existem vários fatores que podem influenciar o sucesso ou não de uma pessoa. A mão que trabalha duro, a mente que toma a decisão, o gatilho que pode ou não ser puxado. E por isso ele fala que a vitória não tem GPS, ou seja, não existe um caminho a ser trilhado. Cada um tem que descobrir o seu próprio caminho, não existe uma fórmula para o sucesso. Apesar de eu gostar muito do Criolo, essa é aquela parte da música onde quando eu ouvi a primeira vez, no final você fica sem reação, sabe? Você só consegue suspirar porque essa parte é muito boa pra mim, pelo menos. O Neto começa dizendo que a vida é um ritual e tudo que as pessoas fazem é porque vai levar elas para algum caminho, elas acreditam que vai levar elas para algum caminho. E com isso ele parte sozinho para o mundão para tentar trilhar o próprio caminho. Segundo a cultura hebraica, o firmamento seria uma camada que sustenta a Terra, que fica mais ou menos ali na atmosfera e é responsável pelo sustentamento da Terra se manter. E o Neto faz um comparativo com o asfalto, que seriam as pessoas que trabalham no dia a dia e são realmente as pessoas que sustentam a terra. Então ele faz essa troca de valores, digamos. A maioria das principais religiões acreditam que existem duas coisas num ser humano: a carne e a espiritualidade, ou seja, o corpo e o espírito. A carne que é mais propensa a cometer pecados devido aos bens mundanos e o espírito que é o que está sempre buscando outras coisas mais superiores, como felicidade e liberdade. Porém, quem tem a parte espiritual fraca acaba tendo a mente invadida por um veneno mesmo e sendo espancada por conta disso, fazendo a pessoa perder o controle, o que ele representa com as mãos sendo tiradas do remo. E nessa busca por elevação espiritual, ele fala que é muito difícil você realmente abdicar de tudo, pois é como se fosse um jogo, você tem que ir abdicando aos poucos para conseguir no final abdicar de tudo que é muito mundano. Porém, ao mesmo tempo que é tão difícil abdicar, existe uma chama para acender, ou seja, algo que facilmente vai fazer você recuperar tudo aquilo e se alastrar mais ainda. E assim como o Criolo, ele deixa claro agora que ele acredita que o amor é o que pode mudar o mundo pouco a pouco. E como nós já falamos anteriormente, a arte tem esse poder de mudar as pessoas, de passar a mensagem para as pessoas. E sabendo disso, ele quer deixar a palavra dele o quanto antes, para que ainda tenha tempo de ocorrer alguma mudança devido a essas palavras dele. Nesse texto ele fala que quem é justo, faz as coisas boas sem querer a troco de nada, tem a sorte de não ter a alma morta. Ele cita algo que é muito falado, que é: só descobrimos o quão fortes somos no momento de fraqueza. Então ele fala isso, que quando você é fraco, você percebe o quão forte você pode ser, e que tudo que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim, ela aponta para uma direção, aponta para o norte, ou seja, tem sempre um caminho a ser trilhado, independente do que aconteça. E ele fala que hoje é preciso ver mais do que podemos enxergar, porque a mídia quer passar muitas coisas ruins como se fosse boa, então você precisa saber, por conta própria, distinguir o que é realmente bom e o que é ruim que está sendo falado, seja em política, diversas coisas. Outra coisa que acontece muito hoje é as pessoas não conhecerem os vizinhos, ou seja, ela é vizinho da pessoa, só que ela não tem uma mínima proximidade com a pessoa, e na visão dele isso é algo um pouco caótico. E quando ele fala chaga viva, ele está querendo dizer uma ferida, ou seja, hoje em dia você expressar o amor é como se fosse ficar cutucando uma ferida aberta, algo desse tipo. E ele fala que é muito mais válido para a pessoa você conhecer o amor praticando do que conhecer ele só na teoria, só ler sobre ele e se achar que por isso você tem conhecimento para falar sobre aquilo ou não. Só quem realmente vive o ato de praticar o amor é que conhece ele. Na espiritualidade, a centelha divina seria um Deus interno, digamos assim, é um Deus que todo mundo tem dentro de si, e não existiria um Deus externo. Esse Deus seria a junção de todas as pessoas, e nesse caso nós não seríamos filhos de Deus, seríamos todos parte de um Deus. E para ele é apenas quando a gente não nos prendemos às coisas da terra que nós conseguimos encontrar a nossa centelha. Quando ele fala desatar o nós, ele está dizendo que é o ato de descomplicar as coisas, basicamente. Ele fala que um abraço pode mudar muita coisa, pode mudar um peito de bronze ou as pessoas atrás da cela, ou seja, um abraço tem tanto poder que pode mudar até as pessoas que estão nas prisões, segundo a visão dele. Ele pede para as pessoas pararem um pouco e tentar enxergar onde está o problema, porque muitas vezes as pessoas não param para realmente pensar, só sabem criticar.
E ele fala que a pessoa, quando está cega para os problemas, ela só amola, ou seja, ela só aumenta mais esses problemas, porque ela não está parando para ver onde eles realmente estão. E nós temos uma existência muito deturpada, muito sem valores. Então, ao ver dele, isso traz uma pessoa que fisiologicamente está viva, porém espiritualmente ela está morta, está opaca. E ele ainda fala que as crianças são o futuro, obviamente. Portanto, é com ela que a gente tem que procurar preservar, passar conhecimento e ajudar no desenvolvimento para fazer esse futuro melhor. Sempre seguindo rumo ao amor, não importa qual caminho você escolher, mas você tem que levar sempre em consideração o amor e a bondade. E na última linha, praticamente, da música, ele fala que tudo isso não pode ser feito de forma individual, porque tudo que é feito em conjunto é muito mais vantajoso. Então, esse amor tem que ser praticado em conjunto. Quanto mais pessoas praticarem, maior vai ser essa extinção da maldade no mundo. E a última palavra da música é amém, ou seja, ele fala que realmente o amor tem que ser praticado. Porém, o mais interessante é que ele faz um jogo de palavras com a palavra amém, que, para quem não sabe, é usado muito nas orações, porque ela significa praticamente eu concordo com tudo que foi dito até agora e aprovo. Então ele finaliza essa música como se fosse realmente uma oração, ou seja, tudo que ele, o crioulo, falou, ele aprova, concorda e quer que seja repassada essa mensagem. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou deixar aqui na descrição, como em todos os vídeos, o link para a música e as redes sociais, para quem quiser me seguir para estar acompanhando os próximos vídeos, esse tipo de coisa. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, que ajuda bastante, dê aquele joinha da galera. E é isso, galera, é nóis, espero que tenham gostado. Fui! Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou deixar aqui na rede social. Porra! Foi um porra, não foi mesmo. Existem diversos fatores que podem alterar. Porra. Segunda culpa, porra.